Olá pessoal, continuando a exposição sobre integrais triplas, né? Agora nós vamos falar sobre algumas aplicações dessas integrais, né? Nós vamos, na verdade, a gente vai colocar apenas algumas aplicações, né? As mais simples. Vocês vão ver ao longo do curso de engenharia muitas outras aplicações bastante interessantes, né? E vamos apenas colocar aquelas aplicações que a gente colocou para a integral dupla no contexto da integral tripla também, né? Então, a primeira delas é a questão de massa, densidade, momentos e centro de massa, né? Bom, nós vimos que a massa de um disco era a integral dupla da densidade superficial, né? No caso, se a gente tem a densidade espacial, ou seja, um corpo que não é homogêneo, né? Que tem uma densidade diferente em cada ponto, né? Você pode dizer que a massa é a integral da densidade em relação ao volume, né? Se nós formos pensar aqui de maneira bem rápida, fazendo a partição da caixa em subcaixas, né? Nós poderíamos aproximar a massa desse pedacinho aqui em amarelo como a densidade em um ponto qualquer dessa caixa vezes o volume. Fazendo essa soma ao longo de toda a caixa, né? Nós vamos ter uma soma de Riemann, cujo limite é a integral tripla. Então, fazendo os momentos em relação a cada plano, né? A distância de um ponto, de cada ponto em relação ao plano YZ é x, então vai ser x vezes ρ. De cada ponto em relação a XZ é y, de cada ponto em relação a XY é z. E o centro de massa, da mesma forma que a gente fez para objetos bidimensionais, né? Ele vai ser justamente o quociente entre o momento e a massa. Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Determine a massa e o centro de massa de um sólido limitado pelos planos coordenados e o plano x mais y mais z igual a 1, cuja densidade é dada por ρ igual a y, né? Então, o sólido é esse. Você tem um plano x mais y mais z igual a 1, que passa nos pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. A região entre ele e os planos coordenados, né? Na hora de calcular essa integral, o que vai acontecer? Eu vou resolver uma integral tripla e como eu só tenho uma função que depende de y, eu vou deixar para integrar o y no final, né? Porque a integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Então eu vou deixar para elevar ao quadrado lá no final, que está mais simples, né? Por isso, né? Eu vou ter uma integral em não sei o que lá, dy, né? Eu vou fazer então a ordem de integração dx, dz, dy. E aí nós vamos ter que pensar na integral dupla, nas últimas duas, numa região entre z e y, né? A massa é a integral da densidade, né? Eu já escolhi antecipadamente dx, dz, dy. Poderia fazer em qualquer ordem de integração, isso é opcional, né? Aí vamos lá, o x eu vou considerar entre duas superfícies de x, o x está entre x igual a 0 e x igual ao plano, que é x igual a 1 menos z menos y. O y está aqui entre 0 e o plano z e a reta z mais y igual a 1, que é 1 menos y, z igual a 1 menos y, e o y está entre 1 e 0. Perdão, o z está entre 0 e essa reta, que é 1 menos y, né? Z igual a 1 menos y. E aí vamos resolver essa integralzinha, é tranquila, né? A integral de y em relação a x é yx, né? Aplica os limites de integração, tá aqui, né? Aí agora nós vamos integrar em z, né? A integral de y é yz, a integral de y ao quadrado é y ao quadrado z, e a integral de yz é yz ao quadrado sobre 2, né? Aplica os limites de integração, né?
E aí nós vamos aplicando os limites e tal, e simplificando, nós chegamos aqui. E aí nós vamos calcular a integral em relação a y, né? Y ao quadrado sobre 2 dá y ao quadrado sobre 4, y ao cubo sobre 6, y à quarta sobre 8, fazendo as continhas aqui, dá 1 sobre 24, né? Então essa é a massa do sólido, né? E aí o centro de massa, né? É o quociente entre os momentos e a massa, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, o momento em YZ é a integral de x vezes ρ, né? E aí você vai ter o inverso da massa, que é 24, a integral de xy em relação a dx dy dz, os limites de integração aqui são os mesmos, se a gente considerar a mesma ordem de integração que tinha aqui, aí fazendo as continhas, dá 1/5, aqui o y barra, o momento em xz sobre m, né? Fazendo as continhas aqui 2/5 e para z a mesma coisa. E aí nós temos o centro de massa que é 1/5, 2/5 e 1/5. Né? Seguindo, né? Nós podemos falar também em probabilidade. Né? Nós tínhamos visto que no R2, né, a gente fazia a normalização da função densidade de probabilidade, né? Para o R3 é necessário que a integral dessa função em todo o R3 seja 1, né? Para que a gente tenha uma probabilidade total igual a 1 ou 100%. E a probabilidade de aquela função acontecer numa região E do espaço seria a integral dessa função na região E. Né? Se nós considerássemos, por exemplo, qual a probabilidade de um asteroide atingir a Terra, né? Então você ia ter que considerar que a probabilidade do asteroide atingir o universo, ou estar em algum lugar do universo nesse momento, é 1, né? E aí a integral dessa função densidade de probabilidade na região que a Terra ocupa nesse espaço seria justamente a probabilidade desse asteroide estar na Terra nesse momento, né? Então basicamente é isso, né? Cabe às ciências, de uma maneira geral, usar experimentos e teorias para determinar essa função densidade de probabilidade e, a partir dela, a gente calcula as probabilidades usando a matemática. Né? Vamos ver um exemplo bem simples. Né? Ele diz que a densidade de probabilidade conjunta de um determinado evento é dada por essa função para x, y e z entre 0 e 2 e 0 caso contrário. E ele quer a probabilidade para que x mais y mais z do ponto seja menor ou igual a 1. Então, o nosso primeiro passo, né, é determinar essa constante c para que essa função densidade de probabilidade dê uma probabilidade mesmo, né? Ou seja, para que no universo todo do problema a integral dê 1, e depois determinar a probabilidade de que aconteça nessa região aqui, né? Para determinar C, eu vou considerar que a integral da função no R3 é 1. E aí, bom, se a função tem um determinado valor nessa caixa e é 0 fora disso, a integral dessa função no R3 vai ser igual à integral dessa função nessa caixa, né? E aí nós vamos pegar e integrar a função de 0 a 2 em x, y e z, igual a esse resultado a 1 para determinar z. Aqui eu vou mostrar um macetezinho, porque o que acontece? Essa integral ela é bem simplesinha. Tanto x quanto y quanto z estão variando entre números. Então, por exemplo, a integral em x ela vai variar de 0 a 2, não tem nada com y nem com z aqui dentro. E aí a gente diz que essas integrais são independentes. Toda vez que a integral interna e a externa forem independentes entre si, você pode resolver as duas ao mesmo tempo. No caso, ou as três ao mesmo tempo. Como nenhum limite depende de variável, nenhuma função depende de variável, nós podemos dizer que essa integral aqui vai ser o produto da integral em x, em y e z, cada um com seu respectivo intervalo, né? E aí cada integral dessa daqui vai dar 2, né? Aqui é x ao quadrado sobre 2 a integral. Para x igual a 2 dá 2 ao quadrado sobre 2, que dá 4, sobre 2, que é 2.
Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, então vai dar 8, C igual a 1, C é 1/8. Então a densidade de probabilidade é 1/8 de XYZ. E agora para determinar a probabilidade eu vou desenhar essa região, né? Nós estamos no primeiro quadrante do R3, né? E aí eu tenho o plano x mais y mais z igual a 1. Para estar menor que ele, eu tenho que estar abaixo dele, entre os planos coordenados. Então eu quero a probabilidade de que o evento aconteça nessa área aqui, né? E aí eu vou calcular a integral da função densidade de probabilidade nessa área, nessa região aqui, né? E aí eu vou ter uma integral, eu escolho uma ordem de integração. No caso a gente escolhi dx, dy, dz. Essa ordem aqui é independente, porque no caso dessa função aí a dificuldade para integrar em todos os sentidos é a mesma, né? O x, o y e o z estão iguaizinhos aqui, né? Mas se eu fizer dx, dy, dz, o x vai de 0 até o plano, que é x igual a 1 menos y menos z. O y vai de 0 à reta, 0 a y igual a 1 menos z. E o z vai de 0 a 1. E aí nós vamos fazer essas integraizinhas, né? Aqui já não dá para fazer o que a gente fez aqui. Por quê? A integral em x depende de y e z, e a integral em y depende de x, né? Depende de z, perdão. Então, tipo, uma está atrelada à outra, você tem que fazer o processo iterado mesmo. Uma depois a outra, né? E aí, fazendo essas continhas, né? Uma por uma, aplicando o limite de integração, nós vamos chegar no caso, a probabilidade, né? Então, se eu tentasse converter esse problema à aplicação, né? Suponha que eu vou jogar uma pedra numa determinada região e eu quero saber qual a probabilidade da pedra atingir essa pirâmide. Eu sei que a pedra vai estar dentro dessa região aqui, entre 0 e 2 para x, y e z, e eu quero saber qual é a probabilidade dela atingir essa pirâmide aqui, nesse tetraedro, né? Então a probabilidade de eu atirar a pedra e acertar o tetraedro é justamente 1 sobre 5.760. Essa seria a ideia, né? A aula de hoje teve bastante conteúdo, né? Mas na verdade não tem grandes novidades. A novidade é apenas que nós estamos usando o que a gente aprendeu em integral dupla e expandindo para integral tripla, né? Sugiro fortemente que vocês façam os exercícios sugeridos e até a próxima aula.